Toda tradição religiosa deve ser respeitada como um patrimônio cultural daquela determinada religião, com seus valores, com seus documentos, com seus ensinamentos, com seus escritos, toda a sua arte, tudo que foi produzido e que é produzido por aqueles que fazem parte daquela tradição. Isso é muito importante ressaltar. Mas, quando se está falando de tradição religiosa, é preciso levar em conta um ponto essencial: que todos os valores que essa tradição religiosa defende com relação à Bíblia Sagrada, eles devem ser passados pelo crivo da verdade das Escrituras. Se não for aprovado, não deve ser respeitada essa tradição e não deve se manter crença nessa tradição como se fosse uma verdade. Por quê? Porque as Escrituras é a única regra de fé e prática do cristão. Se essa tradição não acompanha as Escrituras, não pode ser tida como verdade. E isso deve ser observado, deve ser atentado por aqueles que praticam uma determinada religião. Se você acredita numa determinada religião e você cultua essa religião, você vai ter a responsabilidade de colocar toda a tradição religiosa à luz das Sagradas Escrituras. Se os ensinamentos dessa tradição religiosa eles forem compatíveis com as verdades das Sagradas Escrituras, aí sim você poderá obedecer e trazer para a sua vida aqueles ensinamentos. Mas se estes homens, o que eles falam, não estiver de acordo com as Sagradas Escrituras, você não pode respeitar essa tradição como se ela fosse uma verdade absoluta, como se ela fosse uma verdade que equiparasse às Sagradas Escrituras. Porque a tradição religiosa que não se fundamenta, que não passa pelo crivo das Escrituras, que escreve os seus escritos fora daquilo que a Escritura determina como verdade bíblica, como algo que Deus agrada, essa tradição deve ser colocada em segundo plano. Não deve ser respeitada como se fosse algo que nós precisássemos viver. Precisamos fazer esta análise com responsabilidade para que a nossa fé não seja fundada em valores humanos, em dogmas humanos, em mentiras chamadas de verdade, porque toda a tradição deve se fundamentar nas Sagradas Escrituras. Toda a produção teológica dessas tradições deve passar pelo crivo das Escrituras. Se essa produção teológica não passar pelo crivo das Escrituras, você deve ignorar e colocar em segundo plano. E ter como material de consulta para algum tipo de conhecimento, sem nenhum valor espiritual, sem nenhum valor teológico, só como uma produção acadêmica e nada mais, para contar a história de uma determinada religião, só isso. Mas se não tiver pelo crivo das Escrituras, se não se fundamentar, se não estiver fundada, não tem que ter citação bíblica, tem que aquelas doutrinas, aqueles dogmas daquela tradição, tem que estar fundamentado na Bíblia, tem que estar exposto nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque há um problema entre fundamento e base bíblica. O fundamento é aquilo que está alicerçado, é aquilo que está forrado, é aquilo que levanta a casa. Então, se aquilo que mantém, que é criado a doutrina, o dogma religioso da tradição, se é as Escrituras, ele vai permanecer para sempre. Agora, as Escrituras como? É preciso que se tenha uma verdade como doutrina da tradição que esteja escrita na Bíblia. E não pegar um versículo, a tradição cria uma doutrina, e para dizer que é bíblica, pega alguns versículos e diz, olha, a nossa doutrina é fundada aqui e aqui. Não. A doutrina bíblica não é a doutrina religiosa. A doutrina religiosa é produzida unicamente pela tradição religiosa. A doutrina bíblica é extraída das Sagradas Escrituras e reescrita pela tradição religiosa. Então, doutrina bíblica é uma coisa e doutrina religiosa é outra. A doutrina religiosa faz parte do corpo de dogmas e preceitos humanos. A doutrina bíblica faz parte do corpo das Sagradas Escrituras. Logo, se você quer respeitar a sua tradição, você observa os dogmas, as doutrinas, os preceitos que a minha tradição defende. São mandamentos de Deus, são ordenanças de Deus, ou são meros argumentos de homem, fundamento de homem, com alguns versículos para justificar aquele pensamento? É isso que você deve se perguntar. É preciso se respeitar as tradições religiosas, mas dentro do seu contexto, ou histórico ou espiritual. Se for um contexto que não tenha nenhum respeito
aos fundamentos bíblicos, o valor é histórico e religioso. Mas se for um conhecimento, tradições, com dogmas, doutrinas e preceitos que sejam a expressão do que está na Bíblia, aí sim tem um significado espiritual. Então, tradição religiosa não é tradição bíblica. Tradição religiosa é a crença dos religiosos em uma determinada religião. Então, é isso que deve ser observado. Se a sua tradição respeitar as sagradas escrituras, você pratica as doutrinas que ela escreve, extraídas da Bíblia. Se a sua tradição não faz, você ignora.